Robôs não sentem medo. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, os seus minutos de arte e criatividade e um pouquinho mais. Com esta minha linda voz aveludada, anasalada, nesse dia que está batendo recorde de calor, trouxe um tema polêmico para vocês. Fiquei refletindo depois de uma notícia que eu li, saiu uma pesquisa recente da AWS que 57% dos conteúdos, principalmente os textuais, criados hoje na internet, conteúdos esses que a gente não consegue consumir nem 1% diariamente, são criados hoje, atualmente, por inteligência artificial. É uma realidade. Falar de inteligência artificial hoje é falar de algo que a gente ainda não sabe para onde vai, qual é o tamanho que isso vai se tornar, o quanto que isso vai impactar em áreas criativas, o quanto vai impactar em análise de dados. Venho consumindo muitos conteúdos de N frentes aí e todos eles, seja educação, seja marketing, seja arte, que são três macro conteúdos que eu consumo muito, tem como coluna vertebral hoje a inteligência artificial. E aí, refletindo sobre isso, me veio um questionamento assim. Em era de inteligência artificial, ser humano é um diferencial. E isso é algo que por conta dessa autoaceitação rápida e quase que real time das redes sociais, a gente quer se transportar para se transformar em uma máquina. A gente, como artista, a gente tem a dádiva de viver num dos mundos mais interessantes, em que a gente tem contato direto com a recepção de quando a gente cria algo. Então a gente cria, coloca na rede e vê como isso performa. Ao mesmo tempo, esse é o calcanhar de Aquiles da nossa era. A gente ter que criar num montante tão gigantesco e receber tantos feedbacks que a gente não consegue lidar emocionalmente com esses feedbacks. Um dos pontos que nós, profissionais criativos, temos como chefão da fase final dos nossos blocos que a gente vai criando na nossa vida, dos nossos ciclos, é o medo. E esse medo, para cada pessoa, tem uma carinha. Às vezes é o medo de como isso vai performar, o medo do ridículo, o medo de se expor demais, porque toda criação leva um pedacinho da gente. Então esses medos têm muitas caras. Mas o que é mais bonito é que robô não sente medo. E é nesse medo, nesse lugarzinho que te incomoda e que por muitas vezes é o principal ocasionador, agente que ocasiona em sua vida o não fazer, é o mais bonito do seu processo. Aquele diariamente nos ciclos, assim, nas jornadas, nos processos, a gente conseguir enfrentar ele e dar um passinho a mais. E dizer, uau, legal, consegui, foi mais um passo, sabe? Consegui dar mais uma pincelada, consegui escrever mais uma página, consegui gravar mais um podcast, consegui dar mais um passinho. Não para colocar isso na rede ou para que as outras pessoas te aceitem, sabe? Mas porque você enfrentou esse medo e o robô não sente medo. E ser humano é esse misto emocional
que as redes sociais, a era digital, confundiu a gente. As emoções, elas são esses cães de guarda que estão aqui, que recebem essas informações que estão e vão filtrar essas informações jogando em várias caixinhas. O meio digital, a gente não consegue ter freio para esse excesso de consumo, de exposição, de sensorial, sabe? Não consegue ter freio e sentir medo é lindo, é dádiva em era de inteligência artificial. Assim como ter vergonha, lidar com vergonha, exposição, se expor, é algo que a gente como artista, a gente tem que lidar. Mesmo que a sua arte não te exponha a um nível corporal, como ser ator ou ser bailarino, mas toda criação nos expõe. Toda criação é um pedaço da gente que não é a gente, mas tem um pedaço da gente. Toda criação mexe com o nosso medo, com as nossas incertezas, com a vergonha. E nessa era, depois de consumir essa semana e ficar pensando e tal, entender processo e tempo é o maior desafio. Quando a gente vive com ferramentas, com meios fáceis e de todas as formas, simples, com um clique a gente cria, com algo muito simples é criar. Os meios estão aí para mostrar a simplicidade de conectar a sua criação com os outros. Mas entender que às vezes um conteúdo, uma criação rápida, ela é só uma etapinha do processo e não a obra-prima, sabe? A obra final. Por muitas vezes eu vejo artistas e colegas digitais que se empanturram desse excesso de like. O like é uma bobagem. Amanhã as pessoas esqueceram. O like, ele faz parte de uma etapa de menos de 1% do processo. Então é um momento em que a gente, nessa primeira metade deste século que vivemos, acredito que entender sobre tempo sobre tempo e processo é fundamental. É fundamental entender que tempo é silêncio e é fala. Gosto muito de entender o tempo na música. O tempo da pausa também é um tempo. E o tempo hiper preenchido também é um tempo. Mas o que compõe toda a partitura são notas e pausas, são espaços. É uma composição de muitas coisas que faz a obra completa. E é uma coisa também que os robôs não entendem. Eu vi também uma outra reportagem, essa eu não vou lembrar a fonte, mas posso pesquisar se vocês quiserem, que fizeram alguns estudos também sobre a inteligência artificial gerando vídeos, editando vídeos, criando vídeos, e perceberam que ela não tem timing. Para quem aqui é de teatro vai entender o que eu tô falando. Quando tem aquela onda da cena, sabe? Em que a gente, quando vai começar a cena, ela começa como uma onda que vai se formando até uma hora que ela entra na hora de quebrar, é a hora que o surfista entra na onda e aí ela quebra e você vai surfando essa onda e aí você vai convidando as pessoas da plateia para surfar. Essa onda, esse clímax, essa composição de cena, a inteligência artificial ainda não consegue fazer. E isso é
uma característica, um efeito humano. Perceba que eu sou uma entusiasta de tecnologia. Eu não acho que a gente deva virar as costas ou ignorar ou achar que isso é o grande demônio. Mas o como lidar com tudo isso, o como moldar o nosso corpinho, as nossas emoções, as nossas habilidades, as nossas expectativas, o nosso processo com tudo isso é o grande segredo. É onde a gente tem que parar para refletir. E isso são momentos de pausa mesmo, sabe? Eu tento tirar esses momentos assim para parar e observar e ouvir um podcast, mas tentar observar tudo isso que está acontecendo. É um passo atrás. Não é no meio do processo da criação que você vai perceber isso, não. Você tem que observar meio que de fora, assim, sabe? Tentar olhar o dos outros. E é muito mais olhando dos outros que a gente acaba aprendendo pra gente mesmo, né? Um dos pontos que eu escrevi aqui, e concluindo esse episódio até, seja autêntico. Ser autêntico é a junção de todos esses pontos que faz a gente dar a mãozinha pro robô e utilizar ele como ferramenta e não como o detentor do conteúdo, sabe? A culpa não é do robô, da inteligência artificial. É a gente não querer ocupar o lugar dele e ele também não ocupar o nosso. E a gente entender o nosso papel nesse jogo. Entender que não é só o cognitivo que é o que talvez ele saiba fazer, mas é o cognitivo abraçado com as emoções, com o sentimento, com as pausas, o vazio, algumas coisinhas que essa sensibilidade talvez ele não consiga. E isso depende de algumas ações que também a máquina não vai entender, que é a experimentação. Experimentar é algo super humano. Colocar para fazer, errar, refazer. E algo que talvez nunca nenhuma máquina vai conseguir fazer. Perceba que eu dei uma pausa para tentar pensar se isso um dia chegaria, mas não consegui enxergar. É fruir. É isso que acontece no vazio entre você e uma experiência artística, que é essa fruição, que não é a crítica só, mas é o que você sentiu. Isso a máquina não vai saber descrever, ela vai talvez querer trazer essa descrição com racionalidade. Em era de inteligência artificial, que a gente consiga dar espaço para sermos mais humanos. E essa humanidade depende dessa paciência, de que tem dias que você vai estar legal, tem dias que não, tem dias que você vai criar mais, tem dias que não. Você vai flopar na internet, você vai publicar algo que não vai ter curtida nenhuma, e tá tudo bem, isso é mais uma etapa do processo. É menos de 1% da etapa total. Não é essa publicação não é o todo, ela é só mais uma etapa. Então sejamos mais pacientes com a gente mesmo e que nos experimentemos, que a gente se coloque para errar, para refazer e fluir. Que essa era a gente consiga ser mais humano. É isso. Um beijo e até a próxima.